E aí, pessoal, tudo bem? A Polônia está de olho na movimentação russa e não pensou duas vezes antes de acionar suas defesas aéreas, já que seu território foi invadido várias vezes nessa semana. O país, que faz parte da OTAN, teme que os combates na Ucrânia não acabem e a Rússia escalhe a guerra nos países vizinhos. Depois de ataques russos no território ucraniano, a Polônia ficou em alerta máximo por 4 horas, pronta para responder a qualquer ameaça. O governo polonês não quer ser pego de surpresa e prefere garantir que seu espaço aéreo esteja protegido. A tensão na região cresce cada vez mais. Mesmo sem tropas russas avançando diretamente para a fronteira, os poloneses sabem que qualquer erro ou ataque mal calculado pode mudar tudo num instante. A segurança virou prioridade número 1. Os Estados Unidos também estão acompanhando a situação de perto. A Polônia tem o apoio de mais de 30 países da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas será que isso basta para assegurar uma possível escalada do conflito? Ainda mais agora que os americanos estão afastados da aliança. Do outro lado, Vladimir Putin segue falando sobre paz, mas sempre com condições. A Rússia quer que a Ucrânia abra mão de entrar na OTAN e entregue todos os territórios ocupados. Aliás, Moscou já os considera como parte do seu país. Enquanto as negociações não avançam, os Estados Unidos e a França correm para garantir acesso aos minerais da Ucrânia. Isso mesmo, a França não aguentou a tentação e também quer parte das reservas valiosas, essenciais para a tecnologia e indústria de defesa. Zelensky está vendo o seu país ser dividido entre as potências mundiais. Enquanto isso, o Reino Unido busca manter relações comerciais estáveis com os Estados Unidos e evitar tarifas que possam prejudicar sua economia. Pode até ser que os britânicos fiquem com parte dos tesouros das terras ucranianas. Vamos ver isso hoje também. Na sua opinião, a Ucrânia deveria se apoiar nos poucos aliados que ainda sobraram, ou é melhor já entregar tudo de uma vez, para evitar que mais pessoas sejam exterminadas no combate? Eu vou aproveitar e, ao final da matéria, vou falar um pouco de como andam os conflitos que envolvem Israel. Fica até o final, porque daquele lado as coisas estão começando a piorar de novo. Lembrando que essa matéria de agora foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Antes de começar o vídeo, só um aviso aos inscritos do canal. Eu tô retomando com o bolão da Mega Sena, que corre no último sábado do mês, onde os inscritos participam totalmente de graça. Basta seguir as instruções que eu coloquei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. A Polônia ficou de prontidão total por 4 horas depois de ataques russos na Ucrânia. O país, que faz parte da OTAN, ligou todos os seus sistemas de defesa aérea, preocupado com a proximidade dos combates do outro lado da fronteira. Os militares poloneses disseram que ativaram a defesa aérea por causa de aviões russos que estavam voando perto da região oeste da Ucrânia. Eles garantiram que estavam usando tudo que tinham para proteger seu espaço aéreo e evitar qualquer surpresa indesejada. A fronteira entre Polônia e Ucrânia tem mais de 500 quilômetros, então os poloneses vivem em alerta. Mesmo sem tropas russas tão perto, o medo de que algo escape do controle é real e os militares querem evitar qualquer risco que ameace sua segurança. Depois de horas de tensão, a defesa aérea foi desligada, porque não foi detectado nenhum risco, como um possível ataque pelo espaço aéreo polonês. Mas os militares avisaram que continuam atentos e monitorando tudo o que acontece na Ucrânia, prontos para reagir a qualquer situação. Os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte também participaram da operação, mas não disseram quais países ajudaram. A Polônia tem o apoio de 31 países no tratado, incluindo os Estados Unidos, que agora estão se afastando da aliança.
O ataque de drones do domingo foi um dos maiores já feitos por Putin contra o governo de Volodymyr Zelensky. De acordo com um jornal britânico, mais de 200 drones russos com ogivas poderosas foram lançados contra a Ucrânia, mas muitos foram abatidos antes de causarem estragos. A defesa aérea ucraniana conseguiu evitar muitos ataques russos na segunda-feira, quando o conflito completou 3 anos. Dos quase 200 drones russos que chegaram, mais de 130 foram abatidos e outros se perderam antes de atingir qualquer alvo. A Polônia sempre esteve ao lado da Ucrânia desde que o país se tornou independente da União Soviética, em 1991. No ano seguinte, os dois assinaram um acordo de amizade e cooperação, garantindo ajuda militar e apoio em várias áreas. Entre todos os países, a Polônia foi o que mais recebeu refugiados do conflito ucraniano. Por estar ao lado e ter laços culturais próximos, muitos ucranianos fugiram para lá, onde receberam apoio do governo e facilidade para se deslocar pela União Europeia. Além da Polônia, Alemanha, República Tcheca e Canadá também se tornaram destinos comuns para quem saiu da Ucrânia. Com o conflito ainda sem fim, muitos continuam buscando segurança em países que possam oferecer abrigo e uma nova chance de recomeçar a vida. Vladimir Putin falou de mais uma reunião do Serviço de Segurança da Rússia e disse que uma solução pacífica para o conflito com a Ucrânia, que atenda às suas exigências, está quase assinado. Mas ele deixou claro que isso só acontece se todas as exigências russas, ou seja, 100% delas forem atendidas. Ele também falou que Moscou e os Estados Unidos estão conversando com frequência, mas que algumas elites ocidentais tentam atrapalhar o diálogo. Apesar disso, Putin disse que os primeiros contatos com o governo de Donald Trump trouxeram esperança de negociações melhores. Desde junho, Putin diz que a Rússia quer paz, mas só se conseguir o que deseja. No ano passado, ele já tinha colocado suas condições. Quer que todas as regiões ucranianas que a Rússia reivindica sejam entregues e que a Ucrânia desista de entrar na OTAN. Enquanto isso, uma delegação russa chegou a Istambul para conversar com os Estados Unidos sobre as operações das embaixadas nos dois países. Mas o governo americano garantiu que o assunto não envolve a Ucrânia, nem questões de segurança ou política. Os representantes dos Estados Unidos disseram que a única pauta das reuniões é resolver problemas diplomáticos. Segundo eles, se a Rússia quiser mesmo cooperar de forma sincera, as soluções vão aparecer rapidamente. Caso contrário, o impasse continua. O Kremlin disse que não aceita discutir o status das regiões ucranianas que foram anexadas pela Rússia. O porta-voz Dmitry Peskov afirmou que esses territórios fazem parte da Constituição russa e que são inseparáveis do país, sem chance de negociação. A Rússia anexou a Crimeia em 2014 e declarou que Donbass, Kherson, Luhansk e Zaporizhia também passaram a ser parte do território russo em 2022. Mas mesmo assim, os russos ainda não têm controle total dessas regiões. O Kremlin acredita que a relação entre Rússia e Estados Unidos pode melhorar, mas não espera soluções rápidas. Desde que Donald Trump voltou para a presidência americana, os contatos entre os dois países começaram a ser retomados, mas tudo ainda caminha devagar. Peskov afirmou que se houver vontade política dos dois lados e disposição para escutar um ao outro, os problemas diplomáticos podem ser resolvidos. Mas ele também avisou que ninguém espera que as decisões sejam tomadas de maneira fácil ou rápida. Uma das áreas em que os Estados Unidos e a Rússia podem cooperar, segundo o Kremlin, é a exploração de recursos no Ártico. Esse tema já vinha sendo discutido antes, mas pode ganhar mais força agora, dependendo do avanço das negociações entre os países. A França não resistiu e quer garantir acesso aos minerais raros da Ucrânia, assim como os Estados Unidos. O governo francês já negociou um acordo, pois suas indústrias de defesa precisam desses materiais para continuar produzindo armamentos avançados. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está indo para Washington assinar um acordo de fornecimento de minerais com os Estados Unidos. Enquanto isso, a França segue em conversas para garantir que também tem acesso a essas riquezas naturais. O ministro da Defesa da França disse que o país não quer uma compensação financeira pelo apoio dado à Ucrânia, mas sim garantir matérias-primas essenciais.
Ele afirmou que nos próximos 40 anos, a indústria militar francesa vai precisar desses minerais. A Ucrânia tem grandes reservas de minerais essenciais para diversas tecnologias, incluindo lítio para baterias e urânio para usinas nucleares. Com o conflito em andamento, os países ocidentais querem assegurar acesso a esses recursos estratégicos. Boris Johnson disse que o acordo entre Estados Unidos e Ucrânia sobre minerais é um grande acerto para os dois lados. Ele afirmou que a negociação foi bem feita e que o pacto permitirá que os Estados Unidos recuperem parte do dinheiro investido em ajuda militar. Minha lógica na época era a seguinte: se vocês consideram que um acordo econômico faz parte das garantias de segurança, então, onde houver interesses do seu negócio? Parece-me lógico. Tudo bem. Eu só quero um diálogo com o presidente Trump. Acho que sou justo ao querer esse diálogo. Não estou assinando algo que fará com que 10 gerações de ucranianos tenham que pagar. Mas, de qualquer forma, a ajuda de 100 bilhões de dólares dos Estados Unidos, não 500, nem 300 ou 200, mas sim de 100 bilhões. A Ucrânia recebeu isso e somos muito gratos. O custo dessa guerra até hoje é de 320 bilhões. 120 bilhões da Ucrânia, 100 bilhões da Europa. Europa mais parceiros, por exemplo, o Japão contribuiu com cerca de 15 bilhões. E 100 bilhões dos Estados Unidos da América. Assim foram os gastos dessa tragédia, sem contar os executados. Donald Trump explicou que o acordo de minerais não inclui garantias de segurança para a Ucrânia. Zelensky quer que os Estados Unidos ofereçam uma proteção maior contra possíveis ameaças russas, mas o governo americano não parece disposto a isso. Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, vai encontrar Donald Trump na quinta-feira. Ele quer convencer Trump a manter garantias de segurança para a Ucrânia e também impedir que os Estados Unidos imponham tarifas sobre produtos britânicos. O encontro de Starmer com Trump é muito importante, pois pode definir a relação entre os dois países nos próximos anos. O Reino Unido quer manter seu comércio forte com os Estados Unidos e evitar qualquer medida que prejudique sua economia. Zelensky deve finalizar nos próximos dias o acordo com os Estados Unidos para garantir a exploração dos recursos minerais da Ucrânia. Trump diz que o objetivo do pacto é recuperar os bilhões de dólares enviados como ajuda militar para o país. Especialistas explicam que os Estados Unidos querem garantir acesso aos minerais da Ucrânia para fortalecer sua indústria e reduzir a dependência de outros países. Esse acordo pode ser um dos mais importantes do governo Trump nos próximos anos. O primeiro-ministro da Irlanda, Michael Martin, vai encontrar Volodymyr Zelensky durante uma parada no aeroporto de Shannon. O presidente da Ucrânia está aqui a caminho dos Estados Unidos para se reunir com Donald Trump e discutir o apoio ao seu país. A Irlanda já garantiu que continua do lado da Ucrânia. Nos últimos dias, o governo irlandês prometeu aumentar a ajuda humanitária para Kyiv, reforçando o compromisso de apoiar a população que sofre com os efeitos do conflito contra a Rússia. Zelensky também foi convidado para participar de uma cúpula da União Europeia no próximo mês. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, quer discutir novas formas de apoio à Ucrânia, incluindo possíveis garantias de segurança pro país. O Conselho da União Europeia acredita que chegou a hora do bloco assumir um papel mais forte na segurança do continente. A ideia é encontrar maneiras de fortalecer a Ucrânia e evitar que a Rússia avance ainda mais sobre o território do país. Costa disse que quer que a União Europeia tome decisões importantes para enfrentar desafios de segurança que possam surgir no futuro. O encontro com Zelensky pode ser um passo para definir se os países europeus vão assumir um papel maior na defesa da Ucrânia. Eu me encontrarei com o presidente Zelensky. Na verdade, ele pode vir esta semana ou na próxima para assinar o acordo. E isso seria ótimo. Eu adoraria encontrá-lo. Nós nos encontraríamos no Salão Oval. O acordo está sendo trabalhado agora. Eles estão muito perto de um acordo final. Será um acordo envolvendo terras raras e várias outras coisas. E pelo que entendi, ele gostaria de vir aqui para assiná-lo, e isso seria ótimo para mim. Acho que eles ainda precisam da aprovação do conselho deles, ou de quem quer que precise aprovar. Mas estou certo de que isso acontecerá em algum momento. Eu também me encontrarei com o presidente Putin. Sim. Não sei quando, estamos tentando resolver essa questão,
mas sim, em algum momento me encontrarei com o presidente Putin. O grupo extremista de Gaza entregou 4 reféns executados de Israel e, em troca, Israel libertou quase 600 prisioneiros palestinos. Essa foi a última troca da primeira fase do cessar-fogo, que começou em 19 de janeiro e ainda não tem nova etapa definida. O governo de Israel confirmou que recebeu o que restou dos reféns e que todos foram identificados. Enquanto isso, milhares de palestinos foram às ruas em cidades como Ramallah e Khan Yunis para receber os prisioneiros libertados, celebrando a troca. A troca incluiu 596 palestinos que estavam presos em Israel. Ainda restam 46 mulheres e menores de idade que precisam ser soltos para completar o acordo. Essa negociação foi intermediada por Catar, Egito e Estados Unidos. Desde que o cessar-fogo começou, 25 reféns e mais 8 que tinham sido executados foram devolvidos a Israel. Em troca, quase 1.900 palestinos foram soltos das prisões israelenses. Apesar disso, ainda há mais de 60 reféns israelenses em Gaza. O governo de Israel bloqueou a última libertação de prisioneiros palestinos por conta das cerimônias organizadas pelo grupo extremista de Gaza. Imagens dos reféns sendo trocados causaram revolta, e até a Organização das Nações Unidas criticou a situação. Um dos casos que mais gerou indignação foi de 2 irmãos. O que sobrou dos 2 meninos foram exibidos junto a uma foto de Benjamin Netanyahu, retratado como vampiro. Isso gerou uma crise entre Israel e os mediadores do cessar-fogo. Depois desse episódio, Israel denunciou que os irmãos tinham sido executados e que o resto da mãe deles, entregue pelo grupo extremista de Gaza, não era o dela. Dias depois, a organização admitiu o erro e entregou os restos corretos. Essa situação virou um símbolo do sofrimento dos reféns israelenses. O pai, que foi libertado neste mês, prestou homenagem à esposa e aos filhos, onde a família criticou o governo de Israel por não ter conseguido salvar os reféns. O cessar-fogo tem 3 fases e já esteve perto de ruir várias vezes. Ambos os lados se acusam de violar o acordo. Israel disse que bombardeou alvos em Gaza depois de detectar ataques vindos do território, aumentando ainda mais a tensão. Um enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio afirmou que as negociações estão avançando e que novas reuniões devem acontecer no Catar e no Egito. Porém, Israel ainda não confirmou oficialmente que pretende continuar com o acordo. A terceira e última fase da trégua prevê a reconstrução de Gaza, que ficou devastada pelos ataques israelenses. Israel prometeu eliminar o grupo extremista de Gaza após os ataques de outubro, mas o conflito já dura mais de 15 meses. Segundo números divulgados, mais de 1.200 pessoas foram vitimadas pelos ataques do grupo extremista de Gaza em outubro. Os militantes também sequestraram 251 reféns, sendo que 35 já foram confirmados como exterminados. Em resposta, Israel realizou bombardeios intensos contra Gaza, resultando em mais de 48 mil vitimados, entre extremistas e população, segundo o Ministério da Saúde, sob controle dos extremistas, mas a ONU disse que confia nesses números. Israel também disse que não vai retirar suas forças da fronteira entre Gaza e Egito, contrariando o acordo inicial do cessar-fogo. Os militares israelenses garantiram que não permitirão que combatentes do grupo extremista de Gaza voltem a se reorganizar. O exército de Israel assumiu o controle da fronteira entre Gaza e o Egito em maio. Pelo acordo de cessar-fogo, os soldados deveriam sair dessa região na segunda fase do acordo, mas Israel agora indica que pode descumprir essa parte da negociação. Enquanto isso, ataques israelenses atingiram alvos no sul da Síria. A Síria pediu a retirada das forças israelenses, alegando que Israel está violando sua soberania e exigiu que a comunidade internacional pressione Tel Aviv. O novo governo da Síria afirmou que não permitirá que Israel ocupe mais territórios e reforçou que o país é indivisível. A queda do antigo presidente Bashar al-Assad trouxe mudanças, e os sírios querem evitar mais interferências externas. Israel ocupou recentemente uma área de 400 km² na região do Monte de Hermon, que antes era desmilitarizada. Esse território separa as colinas de Golã
que Israel já controla desde 1967 do restante da Síria. O governo de Israel declarou que vai manter uma zona tampão no sul da Síria para evitar a entrada de grupos armados. O ministro da Defesa israelense garantiu que não aceitará nenhuma presença militar nessa região e que qualquer ameaça será eliminada. A tensão também aumentou na Cisjordânia, onde milhares de palestinos estão deixando os campos de refugiados. Israel ordenou que suas tropas fiquem na região por tempo indeterminado, alegando que quer impedir a ação de militantes palestinos. A situação na Europa segue instável, com a Polônia se preparando para qualquer ameaça, enquanto a Rússia não recua em suas exigências. Os Estados Unidos e a França tentam garantir recursos estratégicos na Ucrânia, e Zelensky precisa equilibrar todos esses interesses. Com Donald Trump no comando dos Estados Unidos, as negociações entre Moscou e Washington podem tomar um rumo inesperado. A postura americana pode mudar a qualquer momento, e os países da OTAN sabem que não podem contar apenas com promessas. A Polônia, os Estados Unidos e o Reino Unido estão jogando suas cartas, mas até que ponto isso pode evitar que a situação na Ucrânia piore? Se as tensões aumentarem, será que os países ocidentais vão agir de forma mais agressiva contra a Rússia? Será que a Polônia está se preparando para um confronto inevitável ou está apenas sendo usada como peça em um jogo maior? E se um ataque russo passar dos limites, a Organização do Tratado do Atlântico Norte vai realmente intervir ou vai deixar a Polônia lidar sozinha? No meio desse jogo de interesses, a Ucrânia está sendo ajudada ou apenas explorada pelos seus aliados. Com tantos países de olho nos seus recursos naturais, será que essa ajuda internacional é realmente por solidariedade ou só por puro interesse econômico? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!